Aleluia. Vamos cantar? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade eu gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz ver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom em toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom em toda voz, cantem glória. Vamos cantar mais uma vez. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver.
interior. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Vamos cantar a Ele todo o som da nossa voz, a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom em toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom em toda a voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Meus irmãos, um bom dia a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos aqui nesse momento de culto, de adoração, de estudo da Palavra de Deus, de oração. E eu gostaria, antes de tudo, em nome de toda a igreja, dar os parabéns aos aniversariantes desta semana. Temos hoje você, Guilherme. Eu anunciei que você estaria fazendo aniversário dia 1 de junho, não é isto? Você está fazendo não um segundo aniversário este ano. Desculpe o engano, mas hoje sim é o seu aniversário, Guilherme, filho do Juliano e da Minéia. Parabéns, meu jovem, que Deus te abençoe muito. E quarta-feira, dia 16, Rosângela Michelini, a esposa do Benedito, estará fazendo mais um ano de vida. E a Ana Lídia, esposa do nosso irmão José Ferreira, mais um ano de vida. Que Deus esteja te abençoando muito, menina. Eu me lembro de quando você nasceu. Oramos por você, acompanhando seus pais naquela época. E hoje você está aí, uma senhora, com os seus filhos. Que Deus te abençoe muito, querida. E eu quero orar, então, por vocês. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a Rosângela, esteja sobre a Ana Lídia, que elas desfrutem da Tua preciosa comunhão. Tenha um ano muito feliz, muito abençoado. Oramos com gratidão pela vida do Guilherme, que o Senhor esteja conduzindo todos os seus passos e que, acima de tudo, Deus, ele desfrute de um relacionamento pessoal contigo através do Senhor Jesus Cristo, tendo uma vida feliz na Tua presença, juntamente com seus pais e com a família do Senhor aqui neste mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que me chama a atenção é a importância da intercessão. E eu gostaria rapidamente de chamar a nossa atenção para 3 elementos essenciais da intercessão, ou 3 sujeitos, poderíamos dizer, da intercessão. Primeiro é o Espírito Santo. Ele é intercessor nosso junto ao Pai, junto ao Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 26 e 27
diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Que coisa maravilhosa sabermos que temos o Espírito de Deus que intercede pelos santos ou por aqueles que pertencem a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que você tem esse intercessor em seu favor, mas também, além do Espírito Santo, nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que a sua palavra diz, no capítulo 8, verso 34 de Romanos: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que intercessor que temos, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, na oração que nós temos de Jesus, registrada em João capítulo 17, ele diz: Pai, eu não rogo somente por estes, referindo aos seus discípulos de então, mas por todos aqueles que hão de crer em mim por intermédio da sua palavra ou da palavra dos discípulos. Então, o Senhor Jesus, já aqui, quando ele estava, ele intercedeu por nós e ele continua a interceder por nós. Mas, além de termos, então, o Espírito Santo, além de termos o Senhor Jesus, que também intercede por nós, também, meus queridos, nós temos uns aos outros. Por isso que a sua palavra fala com toda a oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, veja, e súplica por todos os santos e também por mim. Vejam que temos também os nossos irmãos como nossos intercessores. Não há necessidade de encorajar o Espírito Santo e o Senhor Jesus para interceder por nós, mas a palavra nos encoraja a também estarmos intercedendo uns pelos outros. Então, não vamos nos esquecer de estarmos intercedendo uns pelos outros. Temos o Espírito Santo, temos o Senhor Jesus e também temos o irmão, temos a irmã a interceder por nós. Glória a Deus por isso. E nós gostaríamos agora, meus irmãos, orar. Especialmente eu gostaria de que orássemos pelos familiares do Pedro. Pedro é cunhado da Lúcia, né? Sua irmã Vera Lúcia, já falecida há alguns anos, e ele faleceu agora no dia 5 deste mês. Deixa seus 4 filhos, 3 rapazes e uma moça, toda uma família. Que Deus esteja confortando a vida de vocês, queridos. Sua vida, Lúcia, a vida de todos os familiares, não é? Pedro faleceu no dia 5.
E no dia 8, faleceu a Dona Carmen. Dona Carmen, mãe do nosso irmão Celso Saito. Que Deus possa estar confortando você, Celso, a Evelyn, suas filhas, seu irmão, suas irmãs, com suas famílias, sabendo que a nossa vida realmente está nas mãos de Deus e que Deus esteja, então, abençoando toda a família, os familiares da Dona Carmen. E no dia 8, também dia 8, faleceu a irmã da Chica, nossa querida irmã Chica, sua irmã Maria de Jesus, a morte repentina e, por certo, Chica, Deus está consolando a sua vida. Estamos orando por você, orando por toda a família, né, de sua irmã, que Deus possa estar cuidando de todos vocês e que todos, pela graça de Deus, possam ver que o Senhor Jesus Cristo é suficiente. Vamos orar, né? Vamos orar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre a família, os parentes, as pessoas mais ligadas ao Pedro, que teve um tempo de vida significativo, mas que o Senhor realmente que dá a vida e que a tira. Então ele foi tirado, mas que, Pai, o Teu consolo esteja sobre toda a sua casa, seus filhos, sua filha, seus netos, enfim, todos os familiares, Senhor. Pai, nós Te agradecemos pelos anos de vida que o Senhor deu a Dona Carmen, porque ela recebeu todo o carinho, toda a atenção do Celso e, por certo, dos outros filhos. Muito grato a Deus, muito grato, e pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida do Celso, a vida dos seus irmãos, a vida da Evelyn, a vida de toda a família da Dona Carmen. E também, Senhor, nós queremos agradecer-Te pelos anos de vida que o Senhor deu para a irmã da Chica, Dona Maria de Jesus. Agradecemos-Te, ó Deus, pela oportunidade que eu sei que ela teve de ouvir a mensagem do amor de Deus, do perdão em Cristo, da salvação no Senhor Jesus. E que o Senhor esteja, ó Deus, alcançando o coração de toda a família e abençoando ricamente a vida da Chica, da Maria Teresa, que elas estejam cada vez mais sendo fortalecidas no Senhor, alegrando-se com o conforto, ó Pai, da Tua presença pelo Teu Santo Espírito. Abençoa o Teu povo, Senhor, nesta cidade. Abençoa, Senhor, o povo desta igreja local, das pessoas que participam deste culto. Ó Deus, atrai-nos todos para o Senhor Jesus. Dá-nos a todos, ó Senhor, o reconhecimento de Jesus como Senhor da nossa vida, como aquele que é digno de todo louvor, de toda a adoração, seja na saúde, seja na enfermidade, nas circunstâncias favoráveis e também desfavoráveis. Louvado e glorificado, Pai, seja o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Grandes são as Tuas
obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Muito bem, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por estarmos novamente aqui e temos agradecido a Deus pela palavra dele, que nos orienta, que nos dá a direção para a vida, tanto para esta vida como para a futura. Lutero que dizia, né? Estou satisfeito com o dom das Escrituras, porque elas me são suficientes, não apenas para esta vida, mas também para a futura. Por isso pedi ao meu Deus que não me dê nem sonhos, nem visões e nem revelações. Eu estou contente com o que está revelado na palavra de Deus. Senhor Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra, que ela possa penetrar na nossa mente, no nosso coração, e também ajuda-nos a colocá-la em prática, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja agora nos orientando e nos dirigindo no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo sobre Jesus, sobre a vida de Jesus.
E eu quero ler primeiramente na primeira carta do apóstolo João. Ele escreveu, além do Evangelho, ele escreveu o livro do Apocalipse, e temos 3 cartas aqui no Novo Testamento escritas por ele. Na realidade, os livros escritos por João são os últimos que foram escritos, os livros que compõem o Novo Testamento. Então, João, o discípulo que andou com Jesus, chamado o discípulo amado, agora aí já depois do ano 90, ano 95 talvez, por aí, entre 90 e 95, ele escreveu então as cartas e o livro do Apocalipse, né? E eu quero ler então na primeira carta que ele escreveu, comecinho até do versículo 1 ao versículo 4, né? E ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. O verbo da vida é Jesus, e ele usa lá no Evangelho também, referindo-se a Jesus, né? O verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja então o que João está falando aqui sobre Jesus, o verbo da vida. E ele fala, nós vimos, nós ouvimos, as nossas mãos apalparam. Ele conviveu com Jesus durante os 3 anos do ministério de Jesus aqui na terra, né? Então, hoje vamos continuar falando sobre a vida de Jesus, o estilo de vida de Jesus. Porque, conforme temos visto, nós somos desafiados a seguirmos o seu exemplo. Jesus é um modelo para nós. E Jesus disse para os seus discípulos: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. E ele estava se referindo ali, quando ele lavou os pés dos seus discípulos na última Páscoa que ele celebrou, e também a primeira ceia do Senhor. Muito bem. Então, terminamos falando no domingo próximo passado que havia uma coerência perfeita entre o que Jesus pensava, o que Jesus falava, o que Jesus ensinava e o que Jesus fazia. Então, Jesus era autêntico, não havia incoerência na sua vida. Diferente dos líderes religiosos da época, os escribas e fariseus, que sobrecarregavam o povo com tantas regras, com tanta coisa. Por isso Jesus falou: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, com o fardo da religião que era imposto para eles, venham a mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jugo significa os ensinamentos de Jesus, Muito bem, hoje então quero falar sobre o fato de que Jesus era íntegro, Jesus era uma pessoa íntegra, né? Há outros lugares em que aparece a palavra, em outras traduções, depende da tradução,
aparece a palavra íntegro e a palavra perfeito, né? Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, versículo 1, 18, versículo 1, dá uma conferida aí ao Tiago para ver se eu falei certo. É o 18 ou é o 17? Deus disse o seguinte, né, para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É o 17. 17, 1, então, anda na minha presença e ser perfeito, né? A outra tradução, outras traduções traduzem e seja íntegro, né? Então essas palavras, essas duas palavras, elas são usadas dependendo da tradução. A palavra traduzida por perfeito e a outra tradução traduz por íntegro, né? E então Tiago me ajudou a entender um pouco essas duas palavras, porque na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, ele usa aqui essas duas palavras, né? E a palavra perfeito, né, significa ter um relacionamento correto com Deus. Um relacionamento correto com Deus. E a palavra íntegro, nesse contexto de Tiago, né? A palavra íntegro quer dizer completo, inteiro. Indica a totalidade de todas as qualidades de Jesus, que também devem caracterizar um discípulo dele, né? Então, a integridade. Falando sobre perfeito, é claro que nós não podemos ser perfeitos como Deus, ou como Jesus foi, mas temos que ter as mesmas características, né, de Deus, de Jesus. É claro que há coisas na vida de Jesus, assim como há na vida de outras pessoas, que eram específicas dele, que nós não fazemos parte nesse sentido de imitar Jesus. Por exemplo, ele veio em forma humana, ele veio em forma de gente, forma visível, para revelar o Deus invisível, né? Então, a missão dele. Não podemos também fazer o que Jesus fazia, ele perdoava pecados das pessoas. Então, essa é uma atribuição dele, né? Dele somente, dele e do Pai, né? Também Jesus realizou muitos milagres, assim, coisas instantâneas, né? Eu, pelo menos, nunca vi nada parecido com o que Jesus fez. Pode ser que haja em algum lugar do mundo, mas eu não conheço. Tem muitas pessoas que tentam imitar Jesus e fazer o que ele fez. Mas ele tinha essas atribuições que eram específicas. Ele veio para morrer na cruz e dar a sua vida pelos nossos pecados. Também uma atribuição específica dele. Agora, o que nós devemos procurar seguir Jesus e imitar Jesus é na sua vida, nos seus ensinos, na maneira como ele viveu, na maneira como ele se comportou aqui como homem, porque Paulo fala, eu já citei isso, que ele abriu mão do seu direito de ser Deus e tornou-se homem, semelhante a nós, né? Reconhecido em figura humana. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, quero falar hoje o que é que envolve essa questão da integridade. O que é ser íntegro? Normalmente, a palavra íntegro, ela é usada para a pessoa que é honesta,
que cumpre a sua palavra, que honra os seus compromissos, né? Faz parte da palavra íntegra isso, né? Mas não é apenas isso. Assim como eu falei sobre, outro dia, sobre caráter, né? Normalmente as pessoas entendem que caráter é a pessoa honesta, a pessoa que paga as suas contas, a pessoa que é fiel nos seus compromissos. Está certo. Mas a palavra caráter é muito mais ampla do que isso, conforme nós vimos, né? Tem a ver com a maneira de ser da pessoa, a maneira como ele lida com os outros, tem a ver com outras qualidades de caráter, como ser manso, humilde, e conforme eu mencionei, né? E tem um texto aqui em Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, versículo 23, onde Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, isto é, vos santifique por completo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então veja que ele usa aqui que Deus santifique por completo, corpo, alma e espírito. Isso quer dizer toda a pessoa, não vamos entrar aqui em detalhes do que é espírito e o que é alma. O fato é que nós somos um todo, uma parte invisível, uma parte invisível, e Paulo expressou dessa maneira: o vosso espírito, e nós, através dele, nós temos comunhão com Deus, a nossa alma e também o nosso corpo. Isso é tudo aquilo que somos, que pensamos, que fazemos, né? E ele diz: sejam conservados íntegros. Né? Novamente, aqui a ideia de completos, né? Irrepreensíveis, isto é, sem nenhuma falha, que a gente possa viver de uma maneira digna. Ou, em outras palavras, o pecado não precisa fazer parte da nossa vida. Ele não tem nada a ver com Deus. Muito bem, mas vamos ver o que envolve, então, uma pessoa íntegra. Falando de Jesus, a gente fala assim, Jesus, na vida de Jesus havia coerência, Jesus era coerente, o verbo está no passado, só lembrando que nós estamos falando do Jesus revelado na Bíblia, que viveu há 2000 anos atrás. Por isso usamos o verbo no passado, porque era na época em que ele viveu aqui, mas Jesus, ele sempre foi, sempre será. Então, entendendo aí que a questão do era é referindo-se ao Jesus, conforme é apresentado na palavra de Deus. É neste Jesus que nós cremos. É neste Jesus que nós cremos. Por isso, a palavra de Deus nos mostra com fidelidade quem foi Jesus, nesse sentido que eu acabei de falar, e quem ele continua sendo, né? Então, Jesus está vivo, ele foi morto, ressuscitou, a única pessoa no mundo a ressuscitar até agora foi Jesus. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos, quer dizer, ele é o primeiro a ser ressuscitado. Nós fazemos já parte da nova criação de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criação, né? Nova criação. Mas aqueles que já morreram em Cristo e os que vão morrer ainda, já fazem parte da nova criação de Deus, mas ainda o corpo aguarda a ressurreição, né? Aguarda a ressurreição. E Jesus é a garantia de que aqueles que morrem em Cristo também serão ressuscitados, né? Muito bem. Agora, uma pessoa íntegra, como eu falei, é uma pessoa honesta, né? Uma pessoa honesta.
também é uma pessoa fiel. Isso, a honestidade, a fidelidade fazem parte da integridade, né? Mas há outras qualidades de uma pessoa íntegra. A palavra íntegra significa completo, inteiro, né? A pessoa íntegra também é uma pessoa bondosa. A bondade faz parte da sua vida. Em quarto lugar, eu tenho anotado aqui que é uma pessoa humilde. Humildade faz parte também da integridade. É uma pessoa mansa. É uma pessoa que não fica brigando pelos seus direitos. E a pessoa tranquila, sabe descansar em Deus, né? E também é uma pessoa misericordiosa, no sentido de que ela se compadece das outras pessoas. E também é uma pessoa que sabe perdoar os outros, sabe exercer misericórdia, compaixão para com os outros, né? E podemos perdoar aqueles que nos ofendem, não podemos perdoar pecados de outros. Isso, como eu falei, é uma atribuição específica de Jesus. Mas nós podemos perdoar pessoas que nos ofenderam e podemos pedir perdão para aquelas a quem nós ofendemos. E uma pessoa íntegra é também uma pessoa gentil. É uma pessoa educada no trato com as pessoas, é uma pessoa atenciosa. Então, tudo isso faz parte da integridade, eu creio, né? Por isso, o nosso desafio é sermos íntegros, isto é, não vivermos a vida pela metade, mas viver na sua totalidade, né? Como eu falei outro dia, aqui eu vou repetir, às vezes a pessoa é honesta e cumpre a palavra, mas ela não é bondosa, ela não trata bem as outras pessoas, ela não respeita os outros, né? E não é assim que deve ser a nossa vida, né? Ela tem que ser um todo que se completa, né? Devemos ser honestos, fiéis, mas também bondosos, tratar bem os outros, exercer misericórdia. E a última coisa que eu quero mencionar é que Jesus, ele era generoso. Jesus, ele era generoso, né? E é claro que todas essas qualidades, elas fazem parte do amor, né? Jesus fazia tudo isso e faz tudo isso porque ele nos ama, né? Muito bem, mas hoje eu quero destacar especificamente sobre a generosidade. Jesus era uma pessoa generosa. E eu quero ler um exemplo de generosidade que nós temos na segunda carta de Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 até o 5º. Ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então veja aqui que Paulo está dizendo, né? Aqueles irmãos lá da Macedônia, a Macedônia ficava logo
acima, ao norte da Grécia, Macedônia, depois a Grécia, e onde estava a cidade de Corinto. E Paulo está dando como exemplo de generosidade esses irmãos lá da Macedônia. Veja que Paulo fala que o fato de poder ser generoso e contribuir é uma graça de Deus. Às vezes as pessoas pensam que graça de Deus é só a graça que atua na salvação. Não. Tudo que nós podemos fazer em Cristo Jesus é pela graça de Deus. Então, veja que o fato de poder ser generoso, de poder contribuir, é uma graça que Deus nos dá, né? Eu creio que um conceito que acabou se formando sobre a graça é um conceito incompleto, né? Porque eu vejo pessoas falando assim, tudo pela graça, né? Fui salvo pela graça, tudo pela graça. E ele não faz mais nada, né? Porque tudo é pela graça, né? Não, a graça, ela é muito extensa, né? Ela se manifesta na nossa salvação, porque a gente não tinha e não tem mérito nenhum. Se não fosse pela bondade, pela misericórdia de Deus, ninguém seria salvo. Mas também as outras coisas que Deus nos concede é graça dele, né? Por exemplo, o corpo de Cristo, que o Ismael mencionou um pouquinho, é graça de Deus para nós. A Bíblia é graça de Deus para nós, né? Pessoas, a família é graça de Deus. Então, veja que a palavra graça ela é bem ampla. Ela não é sinônimo de que eu fui salvo e acabou. Pronto, agora tudo pela graça, né? E não faz nada. Tudo pela graça, mas a graça que atua em nós, ela é muito ativa, né? Ela é viva. Muito bem, então esses irmãos aqui, eles eram pobres, né? Eu tenho dito aqui que generosidade não depende se é rico ou pobre, depende do coração, né? Generosidade depende do coração. E eles, veja que eles foram insistentes, né? Eles pediram com muitos rogos, nós queremos participar, né? E eu sempre, às vezes, lembro do exemplo do nosso irmão Haroldo aqui, que foi pastor juntamente conosco, né, Ismael, lá na Igreja do Prado, na nossa equipe. E teve uma vez que ele estava viajando e nós tivemos uma reunião na nossa liderança e resolvemos abençoar uma pessoa, contribuir, ajudar uma pessoa, né? E levantamos lá um dinheiro e doamos para essa pessoa. Quando ele chegou, ele ficou sabendo, ele falou, mas como vocês me deixaram de fora, né? Como? Deu uma bronca na gente, né? Então, a graça de participar, né? E Haroldo, ele era uma pessoa muito generosa, né? Aqui. Muito bem. Agora, o segredo é que eles se deram primeiramente a Deus, né? E depois eles se deram aos outros, né? E ele está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, né? Para que esta igreja, a igreja de Corinto, siga o exemplo lá dos irmãos da Macedônia. E é claro que é para nós também, né? Então, ele diz assim, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim, também complete esta graça entre vós, entre vocês, né? Quer dizer, essa mesma graça está sendo estendida à igreja de Corinto, né? Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis, que vocês possam abundar nessa graça, né? Então, veja que no meio de uma tribulação, grande tribulação, né? Eles estavam extremamente alegres e
transbordando de alegria em poder ser generosos para contribuir para os irmãos lá da Judéia, né? E aqui na NVI diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eles foram insistentes, não queremos ficar de fora, né? Não queremos ficar de fora, né? Então, esses irmãos da Macedônia foram exemplares na generosidade, né? E depois, continuando no capítulo 9, aí Paulo vai fazer algumas aplicações, né, sobre este assunto, né? Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 15, né? Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, colherá com abundância. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Veja novamente a palavra graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova, né, de serviço, de assistência, né, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Veja então que texto muito rico, né? A NVI traduz esse trecho que eu acabei de ler, só vou ler do 12 ao 15, diz assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração, dessa assistência, glorificam a Deus pela obediência de vocês quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto eles oram a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável, né?
Veja como que é interessante aqui, né? Está dizendo, vocês estão abençoando pessoas, mas ao mesmo tempo vocês estão sendo abençoados. Porque essas pessoas oram por vocês e elas têm profunda gratidão e Deus é glorificado. Então, esse é um exemplo, né, de como as coisas devem acontecer, né? De como as coisas devem acontecer. Veja que ele fala também, um pouco mais para frente, né, que a contribuição deve ser feita com alegria. Ismael, por favor, procure os versículos aí, que acho que eu não anotei aqui. 2 Coríntios, a continuação, o 16. Contribuir com alegria? É. É o capítulo 9. É o verso 3, 7, não, 7. O pastor Ismael está mais perdido que eu ali. Estou perdido, porque Deus ama quem dá com alegria, esse? É. É o versículo 7 do capítulo 9. Eu pulei, então, né? Pulei, pastor Ismael. Então, vamos ver aqui o interessante aqui, né? É o 7. É da revista atualizada. É a contribuição com alegria. Acho que eu até já tinha lido, hein? Mas vamos ler de novo, porque a Bíblia foi feita para ser lida, né? Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então, não adianta ser aquela contribuição chorada, puxa vida, agora tem que contribuir, né? Outro dia alguém me perguntou se na igreja aqui nossa era obrigado a dar o dízimo. Eu falei, não, obrigado, ninguém é obrigado. As pessoas que contribuem por generosidade e espontaneamente, né? Alguns contribuem com o dízimo, mas não é porque são obrigados, é porque está no coração, né? E outros de outra maneira, mas não é porque tem uma lei que obriga a pessoa a contribuir. É porque há generosidade no coração. E pode ser o dízimo e pode ser outra coisa. Eu acho que o dízimo é uma boa prática, né? Mas pode ser o que manda é o coração e a generosidade, né? Muito bem, então, mas o exemplo, né? O exemplo básico e fundamental da generosidade. Eu citei esses exemplos, né? Mencionados de pessoas generosas, igrejas, né? Mas o exemplo supremo está no Senhor Jesus. E aí eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, quando ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela vossa pobreza vos tornasseis ricos. Veja que ele centraliza aqui no Senhor Jesus, né? Na graça do Senhor Jesus. Ele era rico, é rico, né? Mas ele se fez pobre para que através da pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Que exemplo, né? Que nós temos no Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E olha o que ele vai dizer agora: que me amou e se entregou por mim. Veja então que Jesus se doou totalmente, né? A graça do nosso Senhor, sendo rico, se fez pobre, morreu a morte de cruz pelos nossos pecados.
Ele é o nosso exemplo, né? Lucas 6,38, Jesus recomenda: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, né? Então, dai e dar-se-vos-á. Jesus era um doador e ele recomenda também que sejamos generosos e doadores, né? E lembrando mais uma vez o texto dele de Mateus 6, 19 e 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Uma maneira de ajuntarmos tesouro no céu é levando Jesus ao conhecimento, levando pessoas ao conhecimento de Jesus. Porque a vida aqui vai passar, né? Mas aqueles que estão em Cristo irão para a eternidade com Ele, né? Então, a igreja, ela se mantém, a igreja, o corpo de Cristo, tem suas necessidades locais, ela se mantém e abençoa outros por meio da generosidade dos seus participantes, né? A igreja não tem outra fonte de recurso. Ela se mantém através da generosidade dos seus membros e participantes, não é? Não há uma lei que obrigue a dar, como no caso de impostos, né? Mas é a generosidade. E a gente abençoa outras pessoas. Essa semana eu recebi um telefonema do Samuel Milek e a Luana, que estão lá na Tailândia. Eles me ligaram e queriam agradecer a igreja por tudo que a igreja tem feito por eles, né? Eles estão assumindo agora um novo ministério, eles estão lá, eles trabalham com crianças, né? Crianças que precisam de amparo, de ajuda, eles têm uma vocação para isso, né? E eles estão assumindo um novo ministério lá na Tailândia, mas ele ligou para mim e falou, agradecendo a igreja por tudo que a igreja tem feito por eles. Quando eles tiveram um problema com a menininha, a nossa igreja colaborou, a gente manda um recurso mensal para eles. E é muito legal saber que, através da nossa contribuição, nós estamos abençoando pessoas lá na Tailândia, né? Gente que nunca vamos ver, eu pelo menos não vou, né? Mas essas pessoas estão sendo abençoadas, estão conhecendo Jesus. Isto é graça que Deus nos dá, assim como deu lá para as igrejas da Macedônia, é graça poder participar no grande projeto de Deus, né? Então, são essas qualidades que determinam a nossa maneira de viver, de ser, de agir e a maneira de nós nos relacionarmos com o dinheiro, né? Esses princípios também, esses valores, eles determinam o ambiente na sua casa, no seu trabalho e onde quer que você esteja. Nós, no lugar em que nós estivermos, sempre devemos ser a mesma pessoa, seja em casa, seja no trabalho, enfim, em qualquer lugar. Porque Deus nos concedeu esta graça de manifestarmos a bondade e a misericórdia de Deus, para que as pessoas possam olhar para nós. Nós não queremos glória para nós, mas para que elas possam glorificar ao nosso Pai que está nos céus, assim como falou Jesus. Se você ainda não experimentou a graça da doação, quero desafiá-la a fazer isso. Faça isso.
Faça isso, você vai ver que é uma experiência interessante. Interessante. Nosso exemplo está em Jesus e nas igrejas ali do passado, que foram doadoras, né? Macedônia, Filipos era da Macedônia, a igreja que sempre ajudou o apóstolo Paulo, né? E eu tenho falado aqui, eu tenho gratidão a Deus pelos irmãos aqui da nossa igreja e, é claro, de outras igrejas, irmãos que participam, pela generosidade, né, que eles têm demonstrado, têm suprido as necessidades. Nada nos tem faltado. Todas as nossas obrigações estão pagas. Por quê? Pela generosidade dos irmãos. E isto é graça que Deus nos dá. E além de suprir aqui as nossas necessidades, a gente pode abençoar outras pessoas. E foi muito gostoso receber o telefonema do missionário do Samuel, né? Foi realmente um momento muito especial. E daí oramos juntos e tudo mais, foi aquela festa. E eu falei com ele que queria compartilhar isso com a igreja, o que eu acabei de fazer. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor a nós. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade maravilhosa, porque o Senhor nos tirou das trevas, nos colocou na luz. Somos agora teus filhos, comprados com o sangue de Jesus, pelo fato de que pertencemos ao corpo de Cristo, temos a comunhão dos irmãos, que é tão importante, temos a tua palavra, temos a tua orientação, tudo o que nós precisamos, o deixou revelado para nós. E também, ó Deus, nós queremos ser generosos, queremos abençoar outras pessoas através dos recursos que o Senhor nos tem proporcionado. E a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora
quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor Ele tem por nós. Ele deu a sua própria vida por resgate de muitos para salvar esse mundo. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo, uma boa semana, fiquem com Deus. Um grande beijo e até domingo que vem. Tchau!